basta você só acreditar. De mãos dadas vamos juntos. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. A felicidade espera por você. Basta uma atitude, você pode crer. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Olhar pra frente é a solução. Juntos somos mais fortes, bate coração. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem você também, educadora. Muito mais que rádio. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Educadora. Agora no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. A Hora do Trabalhador. Educadora. 5h03, a Hora do Trabalhador com apoio Medical. Você, cliente Medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso? Com o aplicativo Medical, você tem o contato de todos os médicos e estabelecimentos de saúde conveniados em toda a cidade. Nomes, especialidades, localização, telefone, tudo organizado para que em poucos cliques você encontre tudo o que estava procurando. Baixe agora mesmo o aplicativo Medical para Android ou iOS e tenha a saúde ainda mais perto de você. Sua vida mais azul com Medical. Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos ao programa A Hora do Trabalhador desta quarta-feira, dia da alimentação, a categoria, os companheiros da alimentação, o setor da alimentação, setor importante em Limeira, a indústria da alimentação. E é por isso que está aqui comigo o diretor José Moreira, diretor do Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias da alimentação de Limeira e de toda a região. Moreira combinou comigo que não passava daquela porta se não falasse do tema que está na mente de cerca de 2.000 famílias da cidade. São trabalhadores da Ajinomoto que querem saber a respeito da negociação coletiva desse ano. E o povo da Ajinomoto, enquanto não falar alguma coisa concreta, os caras não param. E assim tem que ser mesmo. Tem que ser mesmo. A gente recebeu contatos, José Moreira, via, eu não sei se é Zap ou Facebook, eu anotei aqui, de companheiros, e bastante respeitosos e compreensivos com o papel do sindicato. Mas as negociações avançaram, as notícias correm, e hoje o Zé Moreira vai falar para a gente, não fala agora não, mas durante o programa, vai falar sobre a negociação da Ajinomoto. Tem a negociação da grana, né, a negociação do salarial, o acordo, cartão e tudo mais, e tem a questão das horas in itinere, as horas de percurso dentro da Ajinomoto,
uma pergunta aqui, uma questão antiga na Ajinomoto, uma questão de um embate antigo, e o trabalhador perguntou no programa de ontem. José Moreira, muito boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde ao companheiro Moisés. Obrigado. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Educadora. Realmente é sempre prazeroso nós estarmos aqui, né, nesta quarta-feira, que já faz parte da nossa rotina semanal aí, né? Exatamente. Todas as quarta-feiras a gente estamos aqui para falar um pouco, né? E é sempre importante falar, né? E o trabalhador é o principal motivo, né, de nós estarmos aqui. A gente tem sempre o grande prazer de estar aqui debatendo temas, né, pertinentes aos interesses do trabalhador. E como é lógico que no momento agora eu não vou explanar muito, mas assim, eu quero dizer para o trabalhador da Ajinomoto que é sempre uma honra quando a gente vai na porta da Ajinomoto, que a gente vê que realmente o trabalhador, ele prestigia a nós, né? Então isso eu quero externar aqui os meus parabéns para todos os trabalhadores. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre as negociações. Vamos mandar um abraço para o Luiz Buck. Luiz Buck, companheiro, se restabelecendo de um problema de saúde. Ontem mandei um abraço e até brinquei com o Buck, mas o companheiro tá com um problema nos olhos aí, né? A gente deseja toda a força do mundo, pleno restabelecimento do Buck. Em breve aqui com a gente, defendendo as cores do STIAL, do Sindicato dos Trabalhadores na Alimentação, né, Moreira? Com certeza, se Deus quiser. Eu tive com ele também, eu conversei um pouco com ele, né? E o tratamento dele continua, né? Mas a gente realmente estamos torcendo, pedindo a Deus para que ajude, né? E que ele tenha muita força, ele vai se restabelecer e logo estará aqui conosco. Vai sim. Ele e o Joselito? Sim. Joselito... Eu também tive conversando com o Joselito hoje. Inácio, também certo? diretor do STIAL. Dia 17, 17 de setembro, ele vai ter um retorno e muito provavelmente logo ele vai estar aqui com a gente. Legal. Tá com a gente aqui também o advogado do Sindicato dos Empregados em Bares, Restaurantes, Lanchonetes e Similares de Limeira, o Dr. Moisés Roberto. Doutor Moisés vai conversar com a gente, a categoria dele. Hoje o Supremo Tribunal Federal está julgando a terceirização, doutor Moisés, terceirização irrestrita. Olha lamentável. Que palavra, isso é um palavrão pior do que filho da P. Aplicável a todas as atividades. A todas as... Exatamente. Bom, em primeiro lugar, antes de iniciar qualquer comentário, nós queremos cumprimentar o André, que preside essas reuniões diárias, vamos dizer assim, da USTL, através dos representantes que compõem a categoria de todos os sindicatos e também até a Medical, que prestigia esse horário muito importante que permite a todo trabalhador conhecer pelo menos um pouco daquilo que é de seu interesse na realização de seu trabalho diário, que traduz o seu salário, os seus rendimentos para a manutenção de sua casa. Estendo esse cumprimento ao meu companheiro Luiz Biagioni, que faz o... Nem tem dúvida, o Biagioni, que aqui também está sempre conosco, brilhantemente conduzindo, tanto quanto o André, pessoa que a gente prestigia e se agrada de estar aqui ao seu lado. O Sindicato dos Empregados de Hotéis, Bares e Similares de Limeira, que funciona com seu escritório e sede na rua Tiradentes, número 295, em frente a Marabras, no edifício São Jorge, e que tem como telefone 3441-4431, onde vocês poderão se socorrer de suas dúvidas, nos perguntando aquilo que é de seu interesse, não só a mim, como ao doutor Assis, Aparecido de Assis, que lá também está, muito capacitado para resolver e solucionar os seus problemas. E hoje aqui estamos novamente, com muita satisfação, participando deste programa para traduzir algumas informações de interesse que trata da ordem do trabalhador ante a essa terrível alteração
surgida através da Lei 13.467, de 3 de julho, sancionada a partir de 10 de novembro do ano passado, e que trouxe muita preocupação para os empregados, não só da nossa categoria de bares e restaurantes, como as demais categorias, pois muitas foram as alterações que praticamente destruíram todo o trabalho e incentivo da classe dos trabalhadores na conquista de seus direitos, que vê, através dessa lei, ser derrubado, aniquilado, e o trabalhador desesperado, sem a perspectiva de um futuro certo, digno, que possa dar sustentação aos seus propósitos. A categoria defendida pelo Dr. Moisés, bastante atingida, né, por dois elementos bastante presentes na reforma trabalhista. O primeiro, a terceirização. O Supremo julga a terceirização irrestrita. Hoje existem, Dr. Moisés, 4.000 processos no Brasil que questionam a contratação de empregados para as chamadas atividades fins, né? Dizendo que, como qualquer pessoa que conhece minimamente o mundo do trabalho, qualquer pessoa que tem a mínima honestidade para analisar uma função dentro de uma empresa ou dentro de uma fábrica, ou sei lá, dentro de um ambiente de trabalho, sabe que determinada atividade não pode ser executada por um terceirizado. Isso Aí é que está o problema. A terceirização, ela precarizou, ela aniquilou o direito do trabalhador. Porque uma empresa, ela terceiriza um serviço, uma empresa diferente daquilo que ela produz ou realiza, vem exercer atividades dentro desta empresa, terceirizando um trabalho e não dando as garantias, as mesmas garantias que o trabalhador tinha anteriormente. O terceirizado trabalha mais, adoece mais e ganha menos. Isso pesquisas comprovam de forma repetitiva. E na hora de ser demitido, né, nem sempre ele está certo de que as suas garantias trabalhistas, os direitos rescisórios, serão cumpridos. E não o cumprindo, se ele não recolheu fundo de garantia, se ele não recolheu as cotas previdenciárias necessárias, o trabalhador estará desamparado. Aí ele... Sem aposentadoria. Em todos os sentidos. E sem o auxílio do INSS para acidente, doença do trabalho. Ele vai procurar o INSS e vai ter a surpresa de saber que não foram recolhidas as parcelas previdenciárias e ele não está amparado pela Previdência Nacional. André, se me permite, uma das coisas que eu no meu simples jeito de entender, eu diria que está na hora de gente fazer algumas mudanças de comportamento dos trabalhadores, principalmente do trabalhador terceirizado. Sabe, às vezes a gente chega nas portas de empresas para fazer uma assembleia e aí começa a chegar o trabalhador que é terceirizado. E isso daí me parece que é uma cultura. Não, o pessoal é terceirizado, pode entrar. Gente, olha, tá na hora, eu acho que está na hora dessa cultura mudar, certo? Se é terceirizado, consequentemente, ele é um trabalhador que ele não tem as mesmas garantias que tem o trabalhador efetivo de uma empresa, certo? Ele já ganha menos. Por que ele tem livre acesso? Eu acho que está na hora da gente pensar também e começar a mudar quando a gente estiver diante de um movimento, diante de uma assembleia, né? Travar também e tentar dizer para o trabalhador terceirizado que ele é o mais penalizado diante de tudo isso, sabe? Só esta observação. Olha só, uma pesquisa grande aqui da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, apontou um dado impressionante. Os trabalhadores terceirizados recebem 25% a menos
e trabalham 3 horas a mais que os outros empregados do mesmo setor, a mesma empresa. Para cada 5 mortes por acidentes de trabalho, 4 são de terceirizados. No ano de 2011, o setor elétrico foi o que mais registrou mortes e trabalhadores, 79. Cerca de 80% das vítimas eram funcionários terceirizados, setor que emprega bastante mão de obra terceirizada. Por quê, né, doutor Moisés? Uma conclusão natural. O empregado da empresa, ele conhece todos os meandres do seu funcionamento, tudo aquilo que é realizado hora por hora, quais os locais de segurança ou não. O terceirizado, ele desconhece totalmente aquilo que é efetuado na rotina da empresa, na rotina diária. E, logicamente, ele está sujeito muito mais, num alto grau, do que aquele que já está acostumado com as rotinas diárias da empresa. E, logicamente, sofrendo essas consequências. Como é que fica, doutor, com relação ao salário, ao piso salarial daquela categoria? O terceirizado não entra. Bom, o terceirizado, de qualquer forma, pelo menos é previsto na lei que ele deveria receber pelo menos salário equivalente. Mas ele, em sendo um terceirizado e sendo contratado pela empresa para prestar serviço, quem sabe por pouco tempo, não dentro das mesmas categorias, ele, na verdade, ainda está sendo prejudicado, porque provavelmente lá na firma que terceiriza, ele é um contratado intermitente também. Então, veja aí. Então, ele vem aqui e já não tem nem essa garantia do mesmo trabalhador, que existe mesmo perfil de salário, piso salarial, mas nem sempre atendendo aquilo que é correspondência total. Por exemplo, dentro de um horário de 8 horas ou mais, com as horas extras, se necessário, ou adicionais noturnos, quando também ocorrerem. Quer dizer, é totalmente improcedente, inaceitável, incabível, porque ele prejudica drasticamente o pobre do trabalhador. Aquela lei das domésticas, ela estabelece que eu não me lembro o nome da funcionária que é diarista, se eu não me engano, se ela estiver na casa mais do que até 2 dias, isso era a lei já anterior. Tá. Até 2 dias ela pode ser contratada sem vínculo de emprego, porque aí ela é autônoma, ela recebe um valor que ela contrata com o empregador, com a sua patroa, uma diária, mas logicamente ela tem que estar atenta para estar recolhendo previdência como autônomo, para não se ver prejudicada. De repente, ela é uma diarista, não é empregada registrada, mas se ela for previdente no sentido de estar recolhendo a previdência através de um carnê como autônoma, então, logicamente, ela pode estar sendo socorrida num caso de doença, um afastamento necessário. A minha comparação é para te perguntar o que forma o chamado vínculo. Lembrando, deixa eu só fazer um retorno, tem alguns companheiros até interagindo aqui já com essa questão do terceirizado. O Supremo Tribunal Federal julga hoje a terceirização irrestrita nas empresas. Qualquer uma pode. A possibilidade da sua empresa pegar você, te mandar embora, te contratar como PJ, né? Pessoa jurídica, como empresa, ou você, ou contratar uma empresa que contrata você como prestador de serviço. A gente está avaliando os impactos disso. Eu estou aqui com o Fernando Neves, companheiro Fernando Neves, ouvinte, por exemplo, doutor. Ele fala assim, boa tarde, não é à toa que uma terceirizada que eu trabalhei até recentemente tinha 5.000 trabalhadores e abriu o bico. Quer dizer, e aí todo mundo na Rua da Amargura, né? É um negócio feito para suprir demandas urgentes, né? E aí não forma o trabalhador, manda embora facilmente, né? Então, ele é empregado da firma que presta serviço diretamente, o vínculo dele é com aquela empresa, porque ele está apenas prestando um serviço para esta empresa. Agora, se essa empresa também até
deixar de pagar essa firma terceira, ele também está na água das amarguras. Olha, é difícil, porque ele não tem a quem recorrer. E quando é que o senhor, como advogado, quando é que o senhor entra com uma ação de estabelecimento de vínculo? A partir de que momento aquele terceirizado passa a não ser mais terceirizado na sua concepção e o senhor busca a justiça? Quando ele está subordinado a todas as condições de subordinação de horário de trabalho, ele vai ter um salário e prestação, tem que prestar conta do que ele está fazendo dentro da empresa. Então, existe esse tripé dele ter um salário, um horário e uma subordinação. Ele deveria estar protegido por esta empresa, para quem ele trabalha. No entanto, a subordinação dele está por uma terceira que, às vezes, até é só de fachada, como disse esse exemplo que você deu, que tinha 5 mil, hoje não tem mais nada, porque ela resolveu dar descontinuidade à sua empresa, deixando o empregado à mercê de sua própria sorte. Quando não obriga o funcionário a isso que eu falei, né? A ser uma PJ. Existem muitos setores que têm feito isso, né? Você vai embora. No passado, eu conheço casos onde a pessoa ela tinha uma tendência empreendedora, saiu e se deu bem. Mas na grande maioria dos casos, hoje, é para cortar custo, é para o cara custa menos para a empresa, né? Não, o empreendedorismo, o empreendedor, aquele que vai montar uma empresa, não é de uma hora para outra que a gente pode dizer que ele tem capacitação, né, para administrar. Ele é um empregado, ele está acostumado a realizar uma tarefa diária, mas ao deparar com as obrigações fiscais, salário de empregados, se ele tem que pagar aluguel e outras ocorrências da empresa, épocas sazonais, caíram as vendas, como se comportar? Não é fácil ser um empreendedor também. Então, como você disse, ele pega o fundo de garantia dele, aplica num empreendimento do qual ele conhece como empregado e dá com a cara na parede. Ainda e levando junto os empregados que passam a trabalhar para ele, e ele não tem a capacitação para aquela atividade no seu âmbito total. É muito diferente. Então, infelizmente, isso ocorre. Vamos acompanhar essa votação. Ela certamente não será concluída hoje, né, doutor? Eu acho. Falei certamente, mas o Supremo é uma caixinha de surpresas, né? Mas há muitos debates em torno do assunto. Logicamente, isso se prorrogará sem a gente ter certeza quando será decidido. O doutor vinha dizendo aqui que a FEBRABAN, Federação dos Bancos, já tem planos diabólicos, de aplicação da terceirização, segundo soube hoje, informações não oficiais, mas aplicáveis a todos os níveis dos funcionários bancários, desde aquele contínuo até a gerência terceirizada. É o fim do mundo. É brincadeira. De porta a porta. Doutor, vamos aproveitar que o senhor está com a palavra e o Moreira está esperando para falar da Ajinomoto aqui. Ontem a gente recebeu aqui os doutores doutor Braga e o doutor Renato Guedes, que falaram bastante sobre a questão da conciliação, e durante a fala dos dois juízes do trabalho, vários companheiros mandaram algumas perguntas. E são perguntas de caráter trabalhista. São perguntas simples. E eu não gostaria de deixar esses companheiros, eu não vi se eles estão aqui com a gente de novo. Alguns estão, mas outros não. Então vamos desovar as perguntas deles rapidamente. O Panda Peck pergunta, é um nome diferente, eu não sei se é o nome da pessoa, mas é um companheiro, um ouvinte do programa Hora do Trabalhador. Ele tem um processo arquivado desde 96. E até agora não tem uma resposta, e ele quer saber como resolver se o advogado faleceu. O advogado desse processo faleceu. Logicamente, ele tem que constituir novo advogado para
solicitar o desarquivamento desse processo, se não tiver sido arquivado definitivamente por alguma razão especial, e que permita, então, dar a reabertura, cálculos, apresentação da execução diante dos cálculos levantados, buscando o seu interesse. Desde que, deixar bem claro, que a firma ainda exista. Porque se a firma também faliu, certamente vai ser um processo, como a gente diz, processo inglória, sem resultado. Olha só esse outro caso. Ó, o William Júnior do Prado manda a seguinte pergunta. Foi demitido de uma empresa de segurança, bloquearam, eu não vou falar o nome da empresa, bloquearam o cartão de alimentação dele. E tem um limite lá. Eu acredito que ele quer dizer que tem um valor dele lá, mesmo ele tendo sido demitido. E aí na empresa do cartão falam que a empresa que o demitiu tem que desbloquear o cartão, a empresa alega que não bloqueou nada, enfim, um rolo. O que acontece nesse caso, doutor? Se o indivíduo tem um cartão alimentação, primeiro perguntar isso, ele tem um saldo ali, é dele, a empresa bloqueou. Não pode, né? Ele tem que entrar com um processo, verificando de acordo com a convenção coletiva daquela categoria, no caso aí segurança, você falou? Sim. O que ela prevê quanto ao direito, se está previsto todo aquele direito, a utilização que foi feita ou deixou de ser feita, se ele tem crédito, lógico, é pedir que a firma seja responsabilizada para autorizar a liberação, se ele não fizer verbalmente, assim, normalmente, que seja feita, então, através de uma petição judicial para que o juiz, então, julgue e determine um alvará para levantamento e desbloqueio. É que às vezes os valores... Em qualquer situação pequeno, de bloqueio, o juiz que vai decidir de acordo com aquilo que está prescrito. Companheiro, 3451-9092 é o telefone do Sindicato dos Vigilantes. Dá uma ligada lá e fale com o Florisvaldo, fale com o pessoal do Sindicato dos Vigilantes, o Darcy, 3451-9092. Se houve bloqueio, talvez possa ter ocorrido algum motivo. Sim. Uma pendência, pode ser que tenha, o empregado tenha uma pendência na própria empresa e tenham permitido um bloqueio parcial para resgate dessa pendência. Então, ele tem que ver isso lá na empresa e no sindicato da categoria dele. Olha só, eu gostaria de fazer uma pergunta. Aposentei, essa aqui eu não anotei a pessoa que perguntou. Aposentou, continua trabalhando na mesma empresa e recebeu o fundo de garantia quando saiu. Ele quer saber se tem direito aos 40%. Evidente. Quando for mandado embora de novo, né? Quando ele for demitido, ele vai juntar a comprovação do saque efetuado anteriormente por conta da aposentadoria, que ele não pediu, ele não foi solicitado, não pediu demissão, ele continuou como empregado da empresa. Logicamente, ele vai ter que comprovar a existência desse saldo naquela época e, logicamente, o contador vai fazer o levantamento, juntando aquele valor com o atualizado para o cálculo da multa devida. Beleza. Obrigado, doutor. Perguntas que chegaram no programa passado, gente. Deixa eu mandar os abraços aqui. Mandar um abraço pro Biriguas Cabral. Um abraço, Biriguas. Tá de olho no programa Hora do Trabalhador. Um abraço, Valdecir Nice Ramos. Manda um joinha pra gente, um joinha também. Boa tarde. Boa tarde para Marilza Borges. Oi, Marilza. Gerson Soares, nosso companheiro, nosso ouvinte de sempre aqui. Boa tarde, Gerson. Boa tarde para você. Boa tarde para Furlan. José Luiz Furlan, do Sindicato dos Rodoviários, diretor do Sindicato dos Rodoviários. Boa tarde a todos na mesa aí.
Fernando Neves, voltando a falar dessa empresa terceirizada, ela fechou e abriu na outra esquina. E não sabia que fez a nossa homologação há quase 1 ano. Ainda bem que eu me aposentei. Fernando, tem que ficar esperto hoje nesse Brasilzão de Deus. Julinda Oliveira manda boa tarde. Só terminando, doutor. Pois não. Um abraço para Bruna Alessandro. Boa tarde, companheiros. Estamos acompanhando aqui pelo setor da alimentação. Deve ser da Ginomoto, Moreira. Deixa eu ver mais gente aqui. Doutor, rapidamente. Um abraço para Maria de Gobi Domiciano, nossa companheira. Andréia Montemor. Clarice Tristante, Eni Santos, um abraço para Marisa Pascoal, para Luzia do Nascimento, um abraço para Rita Cardoso, um abraço para Ivone Gioliatti, Ivone Gioliatti, Elisandreia Matos, um abraço para o José de Oliveira Paraguai e um abraço para o Tiago Bredes Fonseca. Diga, doutor. Eu gostaria de ressaltar mais um assunto que acho que nunca, pelo menos nós não abordamos nesse programa, que é sobre o acordo trabalhista proposto. E, normalmente, quando o empregado não tem mais intenção de trabalhar, até a lei antiga, ocorria o fato dele chegar para o patrão e falar, olha, eu não estou muito mais interessado aqui, gostaria de fazer um acordo. E não era obrigação, o patrão não era obrigado a fazer acordo nenhum, porque ele tem um empregado, precisa do empregado para produzir o seu produto, ele trabalha bem, por que ele vai fazer acordo? Mas ele, às vezes, acabava fazendo por fora, como se tivesse mandado embora, e isso permitia ao empregado alguns benefícios. Vou citar. Quando o patrão demite, o patrão tinha que depositar os 40% da multa e mais 10% para o governo até, mas o empregado tinha 40% de acréscimo no seus fundos de garantia. Em alguns casos... Aí o patrão falava, mas eu não vou fazer acordo, não. Você está querendo sair, eu não vou mandar você embora, porque eu vou ter um prejuízo aí de 50% só do... Aí o cara devolve a multa, né? Aí havia aquele acordo por fora, aqueles... Não, doutor, patrão, eu devolvo para o senhor essa multa, o senhor não vai ter esse prejuízo. Veja só. Aí estabelecia, ele mandava embora, ele recebia, além de receber os 40%, que ele, por acordo, devolvia para o patrão. Falou, poxa vida, não quero dar esse prejuízo para ele. Mas, para mim, é interessante, porque eu vou sacar meu fundo de garantia, que está lá, e vou aplicar numa reforma na casa, ou para comprar um carro, para fazer uma viagem, ou um casamento de um filho. Não importa. O seguro-desemprego também, né? Ele se aproveitava do saldo liberado por lei. E do seguro-desemprego também. Além disso, a grande vantagem dele, que ele conseguiu ser demitido e tendo o seu prazo de trabalho à altura, ele receberia o seguro-desemprego de 3, 4, parcelas, depende do tempo. Sim. As coisas agora, na nova legislação, veja, isso era ilegal, essa forma. Porque, na verdade, estava prejudicando o governo. Porque o governo que acabava assumindo um compromisso que ele não teria, porque o empregado não estava sendo demitido, ele que estava pedindo demissão. Mas, por essa modalidade, ele se beneficiava. Aí, sei lá, os interessados lá da alta cúpula falaram, não, vamos permitir que o patrão faça acordo, sim, mas com uma condição. Olha, e agora o patrão falou, ótimo, vamos fazer esse acordo. Agora, a minha produção está caindo mesmo, até vai ser bom para mim eu demitir algum funcionário aí que está querendo, ele está querendo sair, e eu vou falar para ele, vamos fazer um acordo. Aí o patrão pega e vai, vamos fazer o acordo então, eu demito você. Faz o aviso prévio normalmente, mas só que com a condição de acordo com a nova lei. Só que esse acordo é altamente prejudicial ao empregado nessa condição nova.
Por quê? Para começar, quando demitido, ele tem direito de 1 mês de aviso prévio ou com as acréscimos de dias, conforme o número de anos. A partir do momento que ele aceita uma demissão por acordo com o patrão, ele não vai receber um crédito na conta dele de 40%, não. É só 20%. O aviso prévio dele, que eu falei que era de 30 dias ou mais, ele vai receber pela metade. Olha só. Era um aviso prévio indenizado, mas pela metade. Ou trabalhado, depende da circunstância. E o pior, ele não vai sacar, não vai ter seguro-desemprego. Acabou. Morreu. Quem ganhou com isso foi o governo, né? E outra, ele não vai sacar, na verdade, integral da FGTS. O fundo de garantia dele é só 80%. Então, o prejuízo é astronômico em relação à realidade do que era anteriormente. Então, é preciso muito cuidado quando, até mesmo, e outra, agora voltando falar do aviso prévio, porque eu falei que ele recebe metade do aviso prévio nessa circunstância. Mas fiquem muito atentos, porque às vezes o patrão, ele também emite um aviso prévio como sendo um acordo. E então, nem sempre o é. Vamos supor que ele... Isso já é sacanagem por simples. E acontece. Então ele já chega para o empregado e fala, olha, eu tô sabendo que você não está contente aí. Eu vou demitir você. Ele acredita, opa, vou demitir, vou receber meu fundo, que beleza, mas está perdendo já o seguro-desemprego, está recebendo metade, porque no aviso prévio ele já estabelece condições de acordo. Ele está mandando embora por acordo entre as partes. Olha aí, trabalhador, né? Ó. Precisa ler o aviso prévio. O que o Temer inventou, mais uma traquinagem desse canalha que está na presidência da República. Esse acordo agora está sendo usado dessa forma. O empregador apresenta o aviso prévio, está lá embutido esse acordo de demissão. Ele já está termos, e logicamente ele vai dar documentos, que é o acordo. Logicamente vai ter um formulário onde a demissão está sendo processada mediante acordo entre as partes, que é a nova modalidade permitida por essa nefasta lei trabalhista nova. Então é preciso que ele fique bem atento ao ler os documentos que ele está recebendo para pôr a sua assinatura. Sim. E que estabelecerá condições bem perniciosas contra os seus próprios interesses. Recebeu uma proposta de aviso dessa, levar para o seu sindicato. Não tem dúvida, ou para um advogado de confiança dele, se ele tem um sindicato categoria com o qual ele deveria estar sempre em contato. Aliás, chamamos a atenção, é inaceitável inadmissível que alguém vai trabalhar em qualquer empreendimento e não procure saber a qual sindicato ele está afeto para ir ao sindicato, manifestar o seu interesse em conhecer aquilo que o sindicato oferece, quais os benefícios que o acordo coletivo da categoria contém, os seus direitos, conhecer os seus direitos, saber como proceder diante de uma situação dessa, de ser avisado, comunicar. Aliás, sobre o aviso prévio, é preciso muita atenção também. Porque às vezes o patrão chega e fala, olha, eu não estou precisando do seu trabalho e estou demitindo você. Às vezes ele faz isso verbalmente hoje e fala, a partir dessa data eu não preciso mais do seu trabalho. Mas não deu nenhum documento que é o aviso prévio, onde o empregado vai ler atentamente e saber se ele vai ter que cumprir ou não. Porque às vezes ele comunicou. Porque o comunicado do aviso prévio, o nome já diz, aviso prévio. Isso não, se é prévio, ele está querendo dizer que ele antecipa um fato que vai ocorrer daqui 30 ou 32, dependendo das condições de trabalho dele. Mas ele simplesmente, mandou embora, até logo, vai, não comparece. Aí ele deu o abandono de emprego, não compareceu. Ele não sabe se o aviso prévio que ele vai ter que cumprir vai ser integralmente
se é integralmente dentro das condições normais de trabalho, então ele teria direito às 2 horas extras, ou se vai ser com redução de 7 dias, dependendo daquilo que está escrito. Então, são várias as condições que o empregado tem que analisar, buscar o seu sindicato, através do sindicato, a orientação se ele deve ou não aceitar, assinar aquele documento. É verdade que o patrão não precisa de motivos para demitir. É vontade expressa, é um direito pleno dele. Só que tem que ser expresso através do documento que caracteriza as condições sobre as quais será cumprido. E se o empregado tem dúvida, ele leva para quem conhece, ele fala, não, assino ou não assino. Olha, você vai ter que cumprir 23 dias com redução de 7 dias de trabalho, ou vai ser integral com horas extras. Tudo isso ele deve estar atento para não cair no engodo depois de receber um comunicado, quando ele vai receber os seus direitos, o termo de rescisório contém lá, ó, aviso prévio não cumprido. Ninguém sabe de um salário isso, integral. né? É muito complexo. Mas como? Eu não sabia disso, ele não me avisou. Como que não avisou? Não tá, no aviso prévio não está escrito? Ah, mas eu está lá o nosso sindicato. Então é preciso dar o atenção auxílio nesse momento. Por isso que é importante ele buscar sempre o sindicato, a orientação, para não trabalhar de forma inconveniente aos seus próprios interesses. Beleza. Telefone do Sindicato dos Empregados em Hotéis, Bares e Restaurantes de Limeira, 3441-4431. E fala com o doutor Assis, o doutor Moisés, ou pode estar a Mariana lá também, a Ana, que está lá atenta para atender os seus interesses. 3441-4431. Companheiros entrando aqui... Doutor Moisés e José Moreira. José Moreira está aqui hoje representando o Sindicato dos Trabalhadores na Alimentação. Arthur Bueno Júnior está em Brasília, cuidando dos interesses dos trabalhadores lá. Evidentemente que essa presença em Brasília é muito importante. Mas está gripado, doutor? É muito importante estar lá em Brasília. E é por isso que hoje os diretores do Sindicato da Alimentação fazem a representação. Companheiros estão entrando aqui, José Moreira, e são todos da nossa área, da área da alimentação, e perguntando sobre a questão da Ajinomoto. Mandar um abraço para o pessoal aqui, Maurício, a Rose Ferreira Portes, Maurício Giuseppe, Fábio Cristiano Madeira, o João P. Batista, a Bruna Alessandro, que já cola aqui o Miguel e a Miriam Silva. Pessoal perguntando com relação... A Bruna também colou o Fábio Cristiano Madeira. É o pessoal que entrou depois. Pessoal com toda a razão querendo saber, né, do acordo da Ajinomoto. A gente tem que dizer aqui que o acordo ainda vai passar pela consulta dos trabalhadores, né? Moreira, como é que vai se proceder o Sindicato da Alimentação com relação a isso? Com a palavra a você. Então, André, mais uma vez, falando aí sobre essa negociação da Ajinomoto, né? Quero aí afirmar para os companheiros da Ajinomoto de que já, na verdade, esse acordo já está alinhavado, né? Com a empresa. Vamos falar assim, e que na terça-feira o Júnior vai estar aí, né? Já na segunda-feira o Júnior vai estar aí, né? E talvez a gente vai fazer a primeira assembleia no terceiro turno na segunda-feira, né? Mas se eventualmente na segunda-feira, no terceiro turno nós não formos, na terça-feira pela manhã estaremos aí e o Júnior ele vai estar passando todos os detalhes da conclusão desse acordo que já está consolidado entre a empresa, certo? Mas traga aí alguns... você não pode falar em números efetivos, mas traz o quadro geral desse acordo. Então, o que eu posso dizer para os companheiros é que é lógico que
tá um pouquinho superior àquilo que foi fechado lá em São Paulo, né? A nível de estado tem números, né, que a princípio nós sabemos que não contemplava aí os anseios do trabalhador, né? O Júnior persistiu como sempre para estar tentando melhorar esse acordo feito lá em São Paulo. Tá né? osso esse ano, companheiros. E de fato a gente não pode aqui iludir que os avanços foram tão significativos, né? Mas foram sim melhorados os números, né? Eu não vou falar número porque é importante a gente que estar lá, né? Na terça-feira, então o Júnior vai estar explanando todo o desfecho desse acordo, né? Que deu uma melhorada na questão do percentual e também o ticket, né? Foi melhorado. Cartão alimentação. Então, o cartão alimentação. Então, com certeza a gente vamos estar falando tudo detalhadamente na terça-feira. Então, o trabalhador pode saber, acima de tudo, já ter certeza que vai ter um ganho real de salário, né? Um aumento maior do que a inflação do período, não vai perder salário com esse ano de inflação e aumento real, reajuste diferenciado também no cartão alimentação. Existe também decisões e negociações com relação à redução de benefícios, né, dos trabalhadores. Até onde eu sei, essas tentativas não né, depois de muita resistência, nós não deixamos que isso ocorresse, tá? O acordo sendo fechado foi barrado, certo? Então, a intenção deles era essa, mas nós resistimos aí a essas tentativas de reduzir percentual de adicional noturno, né? E que isso daí não foi... A gente não permitimos que isso acontecesse. O trabalhador está querendo saber, que está interagindo com a gente... e querendo saber o resultado disso. A gente quer colocar para todos os companheiros unidos nesta terça-feira. É importante que isso seja feito assim. O trabalhador pergunta, por que demorou 4 meses? Tá duro, tá osso, companheiro. Tá duro. A negociação muito difícil. A reforma trabalhista deu gás para os patrões, para as empresas, tirou as pernas do sindicato. Vocês sabem muito bem disso, né? Mas, mais uma vez, houve ganho de salário, ganho real de salário, é o ganho acima da inflação, houve aumento no cartão alimentação e a gente não pode falar exatamente o que foi definido sobre as horas itinerárias, que foi falado aqui, né? Mas na Ginomoto, se eu não me engano, tem uma ação, né? Uma ação... coletiva? Sim, André, tem essa ação coletiva, né, que tá tramitando, né, só que a gente sabe que... Esse é outro assunto, né? Mas de qualquer maneira, como as perguntas e os boatos são muitos, eu só queria estar dizendo para os companheiros da Ginomoto que esse processo, ele tem uma complexidade muito, muito grande e a empresa, ela vai fazer de tudo, né, para que não conceda isso daí, mas não está definido e vai haver uma audiência, né, para os primeiros julgamentos aí no mês que vem, né, entre setembro e outubro vai estar acontecendo a primeira audiência, né? Então já saiu boatos que estava ganho, gente, não é assim, não é tão fácil assim, certo? A reforma, ela trouxe toda esse veneno aí, né? Sim. Esses absurdos que nós estamos sempre falando aí, o doutor Moisés falou bastante sobre tudo isso. E quando o companheiro questiona por que demorou 4 meses, meus amigos e companheiros, o lado das empresas, a reforma e as suas atrocidades que vieram, as mudanças, né? É só para tirar direito. E se nós, já nas primeiras reuniões, a gente fechasse negociação, fechasse acordo, só
pensando na pressa, a gente teria engolido, né, uma redução aí, o trabalhador que tem o adicional noturno hoje dele, pelo acordo coletivo, é 35%, ele ia ter uma redução, uma perda de 15%, ia voltar para, né? Você acha que é justo? Isso aí é direito e que nós debatemos muito para que isso não seja, né? Para que isso não aconteça. E é isso que as empresas queriam, inclusive a Ajinomoto, né? Como todas as empresas, porque tudo isso que foi falado aqui, que o doutor abordou com relação à questão de acordo, tudo mais aí, isso representa uma perda tremenda para o trabalhador. Então, o trabalhador, como no início eu parabenizei, mas assim, a gente sabe que tem ali um pequeno grupo que muitas vezes fica preocupado, né? Tem um grupo aqui que tá meio fora também. Eu tô lendo aqui alguns comentários, o indivíduo parece que tá assim, tripudiando os valores, não entendeu nada do que foi falado aqui, não entendeu nada, a gente explicou detalhadamente como é que é constituído esse item, esse índice, e aí o cara faz uma comparação, por exemplo, com o reajuste de ministros do Supremo. Não dá para entender. Trabalhador, olha, tem que olhar também que tipo de conversa você vai atrás. Tá difícil a gente lidar aqui com a reforma trabalhista, com o patrão batendo, trabalhador fazendo gracinha, não dá, né? Dentro da Ajinomoto tem um pessoal que critica bastante, é super legal, é importante estarem juntos, mas eu não estou entendendo. Eu acho que é o sindicato passar esses valores e explicar mais uma vez, mas que isso não dá para fazer. É verdade, André. Mas pode ter certeza que, ainda bem que a maioria compreende e vai entender de que tudo isso, essa demora muitas vezes, não somos nós, o sindicato, que somos culpados. Os culpados é aqueles que encomendaram a reforma trabalhista. E quem foi? É lógico, foram os empresários, né? Foi o capital. Os políticos, né? E toda a sua corja, né? Então, nós agradecemos pela boa compreensão daqueles que entendem. Assembleia na terça-feira, então, de repente, uma assembleia no terceiro turno da segunda-feira, mas a assembleia marcada para terça-feira na Ajinomoto, é isso? Correto, André, correto. Doutor? Um assunto também curto, rápido, mas é interessante abordar, sobre o contrato parcial. Certo. Porque doutor, isso é permitido por lei? Eu só vou fazer rapidamente o anúncio das vagas do PAT para amanhã. Porque de suma importância. Ontem os doutores juízes trabalhistas vieram aqui, a gente aproveitou os recados, o espaço com eles totalmente para falar sobre a questão da conciliação. Então o PAT oferece para amanhã as vagas de estágio em marketing. É necessário o curso de CorelDRAW, curso técnico ou superior em design ou marketing. Não é preciso experiência, é um estágio em marketing, mas é preciso estar cursando o ensino superior. Administrador de marketing, é preciso experiência, ensino médio completo e é desejável o curso superior em marketing. Encanador, atenção, essa vaga é importante para uma grande parcela da sociedade aí. Encanador, quem já trabalhou com isso, é preciso experiência, ensino médio completo e é necessário ter disponibilidade para viagens. Mecânico de motor a diesel, é preciso experiência, ensino médio completo. Montador de vidros. Montador de vidros. Quem já trabalhou com isso, preste atenção. Preciso experiência, ensino médio completo. Necessário CNH categoria AB e disponibilidade para viagens. Operador para retroescavadeira. Essa vaga é válida para amanhã, quinta-feira, até as 2 horas da tarde apenas. É preciso experiência, uma vaga específica. Promotor de vendas. É preciso experiência na função e ensino fundamental completo. Essa vaga é interessante para quem já trabalhou com isso. E para fechar, vendedor. É preciso experiência e ensino médio completo. O PAT fica no edifício Pátio Office de Limeira, anexo ao Shopping Pátio de Limeira. E para pleitear uma vaga do PAT, é preciso levar
os documentos pessoais e a carteira de trabalho. Diga aí, doutor Moisés. Rápido, contrato parcial. Nós só vamos salientar que o contrato a tempo parcial é permitido por lei, também consta na nova legislação, mas a carga horária semanal limite é de 30 horas e não pode fazer hora extra, porque senão ele descaracteriza essa função. E quando o contrato parcial for até de 26 horas, ele até permite 6 horas adicionais para a complementação. Mas é preciso estar atento, porque às vezes ele faz um contrato parcial e não há obediência a essa condição específica estabelecida por lei. Tá aí mais um contrato que é muito importante fazer junto com o sindicato, né? Acompanhado para verificar dentro dos regulamentos que ele contém essa condição limitativa. Certo. Olha só, em breve nós vamos divulgar, a USTL, a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, vai divulgar uma carta compromisso para ser levada aos candidatos a deputados federal e estadual domiciliados em Limeira. Nós vamos, exemplo que do que nós fazemos sempre em período eleitoral, doutor Moisés e José Moreira, a gente vai levar para esses candidatos os compromissos com os trabalhadores. Nós não estamos apoiando ninguém, né? Nós não estamos direcionando o dedo para ninguém, mas nós queremos que esses candidatos sejam diferentes do que estão aí, que eles assinem compromissos em prol dos trabalhadores, essa reforma da Previdência. Defesa do trabalhador, que na verdade é o capital do empreendedor. Sim. Porque é o trabalhador que produz aquilo que ele vai vender, aquilo que vai negociar. A reforma da Previdência, por exemplo, está aí na cara do gol, doutor Moisés. Está aí e a gente conseguiu evitar com muito esforço, mas ela está aí. E aí o próximo, está aí um item que nós somos contra a forma como ela foi apresentada pelo governo Temer. É pau no trabalhador só. Nós somos contra esta reforma. Vamos mudar a Previdência, claro, tem que mudar, mas não dessa forma. De uma forma imparcial, por ordem, necessidade e desejo do Poder Supremo. Exatamente. Nós vamos enviar esses compromissos a todos os candidatos, se eu não me engano são 23, a gente precisa levantar esses números, mas todos receberão esse documento e firmarão ou não compromisso com a classe trabalhadora. Chega, né? Chega de 2017, doutor. Foi um ano terrível para o trabalhador. Eu agradeço a sua presença mais uma vez, representando aqui o Divaldo Savassi, presidente do Sindicato dos Empregados em Bares, Restaurantes, Lanchonetes e Similares de Limeira e região. Valeu por estar aqui. É uma satisfação para nós participarmos, tanto eu aqui quanto o José aí do Sindicato da Alimentação, para trazer um pouco daquilo que é importante para a conscientização do trabalhador quanto a seus direitos e não esqueço também das obrigações, porque o empregado também tem que estar atento para saber que ele, como empregado, tem que prestar contas daquilo que ele faz para fazer jus aos seus salários. Em nome do sindicato, do Divaldo Savassi, nosso presidente, agradecemos essa oportunidade de aqui estarmos e, quando necessário e solicitado, teremos o imenso prazer para retornar e estar respondendo àquilo que possa atender aos interesses da classe. José Moreira, reforço o convite à galera da Ginomoto para as assembleias que são assembleias nos diversos turnos, na terça-feira. Correto. Terça-feira, dia 28, né? No período da manhã estaremos lá, se Deus quiser. Valeu pela presença. Obrigado. Olha, companheiro, fez uma pergunta sobre o setor de joias. Anotei aqui, viu, companheiro? Aguarde, amanhã eu trago a resposta no programa, nem que eu tenha que ligar para as pessoas que fazem parte do setor, companheiro, reclamando que o sindicato não dá conta. Infelizmente, o Sintijob, nosso parceiro do companheiro Solano, ainda não tem a representação oficial dessa categoria. Mas mesmo assim, eu vou perguntar para o Solano
e te dou uma resposta no programa de amanhã. A gente volta amanhã às 5 horas da tarde, como sempre. 5 horas. Tchau, gente! Você, cliente Medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso? Com o aplicativo Medical, você tem o contato de todos os médicos e estabelecimentos de saúde conveniados